Conhecimentos específicos, assistente legislativo, sem especialidade. Processo organizacional. O processo organizacional é um conceito central na administração, envolvendo a forma como as atividades de uma instituição são planejadas, coordenadas, dirigidas, organizadas e controladas para atingir os objetivos estabelecidos. Todo o processo organizacional tem início com o planejamento, que consiste na definição de metas, objetivos e estratégias para alcançá-los, considerando os recursos disponíveis, os prazos e as prioridades institucionais. O planejamento é fundamental para assegurar que as ações sejam eficientes, eficazes e alinhadas aos objetivos estratégicos da organização. A coordenação é a etapa que garante a integração das atividades entre setores, departamentos e colaboradores. Ela busca harmonizar esforços, evitar duplicidade de ações e promover o uso eficiente dos recursos. Já a direção envolve a liderança e a condução das equipes, estabelecendo orientações, delegando responsabilidades e motivando os servidores para que executem suas funções de forma adequada e dentro das normas estabelecidas. A organização refere-se à estruturação das tarefas, à definição de funções e à criação de sistemas que facilitem o fluxo de trabalho. Ela garante que todos os recursos, humanos e materiais, estejam distribuídos de forma coerente, evitando conflitos e assegurando eficiência operacional. O controle, por sua vez, consiste em monitorar e avaliar o desempenho das atividades, comparando resultados com metas estabelecidas e promovendo ajustes quando necessário. Esse conjunto de etapas cria um ciclo contínuo de gestão, que permite às organizações funcionarem de forma sistemática e eficiente. Relações interpessoais e administração de conflitos. As relações interpessoais são fundamentais para o bom funcionamento de qualquer organização, especialmente no serviço público, onde o trabalho é coletivo e envolve interação constante com colegas e cidadãos. A comunicação clara, objetiva e respeitosa é essencial para transmitir informações, orientar processos e evitar mal-entendidos. A capacidade de ouvir, interpretar sinais não verbais e demonstrar empatia contribui para um ambiente de trabalho saudável e produtivo. A administração de conflitos é um elemento crítico das relações interpessoais. Conflitos podem surgir por divergências de opinião, competição por recursos, diferenças culturais ou falhas de comunicação. A habilidade de gerenciar conflitos envolve identificar a causa do problema, promover o diálogo entre as partes, buscar soluções consensuais e, quando necessário, aplicar medidas corretivas. O desenvolvimento do trabalho em equipe é diretamente relacionado à capacidade de gerir conflitos, pois equipes coesas, colaborativas e bem orientadas apresentam maior produtividade, melhor qualidade no serviço prestado e um clima organizacional positivo. Administração de materiais e patrimônio. A administração de materiais e patrimônio é a área da gestão que garante o controle, a conservação e a utilização adequada dos recursos físicos de uma instituição. O objetivo principal é assegurar que materiais, equipamentos e bens patrimoniais estejam disponíveis quando necessários, em boas condições e dentro das normas de uso e segurança. Isso envolve o planejamento de aquisições, a manutenção de estoques, o registro de entradas e saídas, a preservação dos bens e o inventário periódico. A gestão de patrimônio inclui ainda a classificação dos bens, a identificação dos responsáveis por sua utilização e a definição de procedimentos para descarte ou substituição. Esse processo contribui para a transparência, evita desperdícios, reduz perdas e garante que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e responsável. Logística. A logística é a ciência e a prática que trata do planejamento, implementação e controle do fluxo de materiais, serviços e informações desde o ponto de origem até o ponto de consumo, de forma eficiente e econômica. Historicamente, a logística evoluiu desde operações militares e transporte de mercadorias até o contexto moderno, onde envolve planejamento estratégico, gestão de cadeias de suprimentos e otimização de recursos.
A dimensão logística abrange diferentes áreas, como transporte, armazenamento, distribuição, aquisição e gestão de estoques. O processo logístico inclui a previsão de necessidades, o planejamento de rotas, a coordenação de transporte, a gestão de estoques, o acompanhamento de pedidos e a avaliação do desempenho. O transporte é um elemento central da logística, pois garante a movimentação eficiente de materiais e produtos, seja por via terrestre, fluvial, aérea ou ferroviária, permitindo que os serviços públicos funcionem de forma contínua e eficiente. No contexto da administração pública, uma logística bem estruturada garante que recursos, equipamentos e materiais cheguem aos setores competentes no tempo certo, apoiando atividades legislativas, administrativas e de atendimento ao cidadão. Ela também contribui para a eficiência, transparência e responsabilidade no uso de recursos públicos, elementos essenciais para o serviço público moderno. Arquivos, finalidade, classificação, fases, técnicas e sistemas de arquivamento e métodos de arquivamento. Os arquivos desempenham um papel essencial na administração pública, pois garantem a organização, preservação e acesso a informações e documentos produzidos e recebidos pelas instituições. A finalidade dos arquivos é assegurar que os documentos sejam conservados, organizados e disponibilizados quando necessário, servindo como suporte à gestão administrativa, à tomada de decisões e à transparência pública. Além disso, os arquivos preservam a memória institucional e fornecem base documental para auditorias, processos legais e pesquisas históricas. A classificação de arquivos é realizada de acordo com critérios como função, assunto, valor legal, administrativo ou histórico e prazo de guarda. Existem 3 principais tipos de arquivos: corrente, intermediário e permanente. O arquivo corrente reúne documentos de uso frequente. O arquivo intermediário contém documentos com menor frequência de utilização, mas que ainda possuem valor administrativo. E o arquivo permanente preserva documentos históricos ou legais de relevância duradoura. As fases de arquivamento incluem a produção, tramitação, utilização, classificação, armazenamento e eliminação ou preservação permanente. As técnicas e sistemas de arquivamento envolvem métodos manuais, digitais e híbridos, utilizando pastas, fichários, sistemas informatizados e índices de acesso. Os métodos de arquivamento podem ser alfabético, numérico, cronológico, geográfico ou temático, escolhidos conforme a necessidade de organização e rapidez no acesso aos documentos. Protocolo: finalidades, objetivos e atividades. O protocolo é o conjunto de procedimentos que organiza a entrada, saída, tramitação e controle de documentos em uma instituição. Sua principal finalidade é garantir a rastreabilidade e segurança das informações, assegurando que cada documento seja registrado, identificado e encaminhado corretamente. Os objetivos do protocolo incluem manter a ordem documental, evitar extravios, facilitar o acesso às informações, padronizar a tramitação de processos e garantir transparência e eficiência administrativa. Entre as principais atividades do protocolo, destacam-se o recebimento de documentos, a expedição de correspondências, o registro em sistemas de controle, a classificação, a distribuição interna e o acompanhamento da tramitação, assegurando que cada setor ou responsável receba e trate os documentos de forma adequada. Noções sobre contratos administrativos. Os contratos administrativos são acordos firmados entre a administração pública e particulares, regidos por normas legais específicas, com o objetivo de atender às necessidades públicas. Eles diferem dos contratos privados porque envolvem prerrogativas da administração, como fiscalização, possibilidade de alteração unilateral e aplicação de sanções em caso de descumprimento. Os contratos administrativos devem respeitar princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados corretamente. Entre os mais comuns tipos de contratos
estão os de prestação de serviços, fornecimento de bens, obras públicas e parcerias público-privadas. A correta elaboração, acompanhamento e execução desses contratos são fundamentais para a eficiência da gestão pública e a prevenção de irregularidades. Noções de administração de pessoal, de material e de patrimônio. A administração de pessoal envolve o planejamento, recrutamento, seleção, capacitação, acompanhamento e desenvolvimento dos servidores públicos. Ela garante que a instituição conte com profissionais qualificados e motivados, respeitando direitos, deveres e normas legais. Aspectos como avaliação de desempenho, organização de cargos e funções, plano de carreira e capacitação são essenciais para o bom funcionamento da administração. A administração de material se refere ao gerenciamento de recursos materiais utilizados na rotina administrativa, incluindo compras, armazenamento, controle de estoque, distribuição e registro de materiais. O objetivo é garantir que todos os setores disponham dos recursos necessários, evitando desperdícios e perdas. A administração de patrimônio envolve a gestão de bens móveis e imóveis pertencentes à instituição. Ela inclui inventário, controle de uso, manutenção, conservação e, quando necessário, substituição ou descarte de bens. Uma administração eficiente do patrimônio público assegura que os recursos sejam preservados e utilizados de forma responsável, contribuindo para a transparência, eficiência e sustentabilidade da instituição. Atos administrativos de uso mais frequente. No serviço público, os atos administrativos são instrumentos formais utilizados para organizar, comunicar, orientar e regulamentar ações dentro da administração. Entre os atos de uso mais frequente destacam-se circulares, avisos, portarias, ofícios, despachos e ordens de serviço, cada um com finalidade e características específicas. As circulares têm como objetivo transmitir instruções, orientações ou informações para setores internos de uma instituição, garantindo uniformidade na execução de procedimentos e políticas administrativas. Elas são utilizadas para padronizar rotinas, divulgar normas internas ou comunicar decisões da direção aos departamentos e colaboradores. Os avisos têm função de informar, alertar ou comunicar algo de interesse imediato aos servidores ou ao público interno, podendo tratar de prazos, mudanças de procedimentos ou eventos institucionais. Diferentemente das circulares, os avisos são mais objetivos e normalmente de caráter temporário ou pontual. As portarias são atos que oficializam decisões da autoridade competente, regulamentam procedimentos ou designam responsabilidades, cargos ou funções. Elas possuem caráter normativo e vinculante, conferindo legitimidade às ações que determinam, como a nomeação de comissões, autorização de atividades ou regulamentação de processos internos. Os ofícios são instrumentos de comunicação formal entre órgãos públicos ou entre o órgão e cidadãos. Eles são utilizados para solicitar informações, encaminhar documentos, prestar esclarecimentos ou comunicar decisões administrativas, mantendo o registro oficial das comunicações. Os despachos consistem em manifestações da autoridade competente sobre documentos, processos ou solicitações, decidindo, autorizando ou encaminhando ações específicas. Eles formalizam decisões internas e orientam a continuidade de procedimentos administrativos. As ordens de serviço têm função de instruir a execução de tarefas específicas, determinando como, quando e por quem determinadas atividades devem ser realizadas. São instrumentos práticos e de gestão operacional, garantindo que ações previstas em planejamento ou processos administrativos sejam efetivamente cumpridas. Procedimentos administrativos. Os procedimentos administrativos compreendem o conjunto de etapas, regras e métodos adotados para a tramitação de processos dentro da administração pública. Seu objetivo é garantir a legalidade, eficiência, transparência e padronização das ações administrativas. Um procedimento administrativo típico envolve a iniciação, quando um processo ou solicitação é formalmente registrado, a análise, quando se verifica a conformidade com normas e regulamentos, a deliberação ou decisão,
quando a autoridade competente avalia e determina a ação a ser tomada, e a finalização, que inclui o registro da decisão, comunicação aos interessados e arquivamento do processo. Procedimentos administrativos bem estruturados evitam atrasos, erros, duplicidade de ações e favorecem a responsabilidade e o controle institucional. Eles garantem que cada etapa seja documentada e que a tramitação siga normas padronizadas, facilitando auditorias, fiscalização e prestação de contas à sociedade. Em resumo, o conhecimento sobre atos administrativos e procedimentos é essencial para que o assistente legislativo possa atuar de forma organizada, correta e eficiente, contribuindo para a boa gestão pública, a comunicação institucional e o cumprimento das normas internas. Noções básicas de organização de arquivos e fichários. A organização de arquivos e fichários é essencial para garantir que informações e documentos estejam acessíveis, seguros e bem preservados. Um arquivo bem estruturado permite localizar rapidamente qualquer documento, facilita o controle de prazos, o acompanhamento de processos e a tomada de decisões administrativas. A organização deve levar em conta critérios como tipo de documento, data de emissão, assunto e setor responsável. Os fichários são ferramentas práticas para arquivamento de documentos em papel, geralmente organizados por ordem alfabética, numérica, cronológica ou temática. Cada ficha deve conter informações essenciais, como identificação do documento, remetente, destinatário, data e resumo do conteúdo, possibilitando um rápido acesso e acompanhamento do processo. Documentos oficiais e tipos de documentos. Os documentos oficiais são instrumentos formais utilizados para comunicação, registro e regulamentação de atividades administrativas. Eles possuem validade jurídica e devem seguir normas de padronização, garantindo autenticidade, integridade e rastreabilidade. Entre os principais tipos de documentos estão ofícios, memorandos, portarias, circulares, despachos, relatórios, pareceres, processos administrativos, atas e ordens de serviço. Cada tipo de documento possui finalidade específica, seja para comunicação interna, registro de decisões, regulamentação de procedimentos ou atendimento à legislação. Correspondência oficial, conceito, classificação, recepção e expedição. A correspondência oficial é a forma de comunicação formal entre órgãos, setores e autoridades, ou entre a administração pública e cidadãos. Ela deve ser redigida de forma clara, objetiva e respeitando normas de padronização. A classificação da correspondência pode ser feita quanto ao conteúdo, urgência, destinatário ou forma de envio. Entre as categorias comuns estão comunicados internos, solicitações, informações oficiais, notificações e convocações. A recepção da correspondência envolve registrar a entrada do documento, identificar remetente e assunto, distribuir para o setor competente e acompanhar o andamento do processo. Já a expedição de correspondência requer padronização, registro do destinatório, controle de envio e acompanhamento do recebimento, garantindo que a informação chegue corretamente ao seu destino. Protocolo, conceito e sistema de protocolo. O protocolo é o conjunto de procedimentos que organiza a entrada, tramitação, registro e saída de documentos dentro de uma instituição. Ele garante rastreabilidade, segurança e controle, permitindo identificar cada documento, seu remetente, destinatário e o setor responsável pelo seu tratamento. O sistema de protocolo pode ser manual ou informatizado, com registro de entrada e saída, numeração sequencial de documentos, classificação por assunto e controle de prazos. Esse sistema facilita a gestão documental, a fiscalização interna e a prestação de contas à sociedade, sendo indispensável para a administração pública eficiente e transparente. Noções de administração pública. Princípios, descentralização e desconcentração. A administração pública consiste no conjunto de órgãos, instituições e agentes responsáveis por planejar, organizar, executar e controlar políticas e serviços públicos. Os princípios fundamentais da administração pública incluem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que orientam todas as ações e garantem a atuação ética e responsável do servidor público.
A descentralização ocorre quando a administração transfere competências e responsabilidades para entidades autônomas, como autarquias, fundações ou empresas públicas, permitindo maior agilidade e especialização na execução de políticas públicas. Já a desconcentração é a distribuição de competências dentro da própria estrutura administrativa, sem transferir autonomia, por meio da criação de unidades ou setores que executam atividades específicas sob supervisão da autoridade central. Esses conceitos são essenciais para compreender como a administração pública organiza seus processos, distribui responsabilidades e busca eficiência na prestação de serviços à população. Administração direta e indireta. A administração pública é composta pela administração direta e pela administração indireta, conceitos fundamentais para a organização do Estado. A administração direta engloba os órgãos que integram a estrutura central do governo, responsáveis pela formulação e execução de políticas públicas, como ministérios, secretarias e departamentos. Esses órgãos não possuem personalidade jurídica própria, atuando diretamente sob a autoridade da entidade central. Já a administração indireta é formada por entidades que possuem personalidade jurídica própria, mas estão vinculadas ao Estado para executar atividades específicas. Incluem autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. A administração indireta permite maior autonomia na gestão dos recursos e na execução de serviços, oferecendo flexibilidade e especialização enquanto permanece vinculada ao interesse público e à supervisão do poder central. Características básicas das organizações formais modernas. As organizações formais modernas possuem estruturas planejadas para garantir eficiência, hierarquia definida, divisão de funções e responsabilidades, normas claras e coordenação entre setores. Entre os tipos de estrutura organizacional, destacam-se: estrutura funcional, organizada por especialidade ou função, onde cada departamento concentra tarefas específicas; estrutura matricial, que combina funções e projetos, permitindo integração entre áreas técnicas e operacionais. Estrutura por processos, centrada em fluxos de trabalho e resultados, visando eficiência e redução de burocracia. Estrutura divisional, organizada por produtos, serviços ou regiões geográficas, permitindo autonomia relativa às unidades. Os critérios de departamentalização envolvem função, processo, produto, cliente, território ou projeto. Cada escolha reflete a natureza e as finalidades da organização, buscando eficiência, clareza de responsabilidades e melhor coordenação interna. Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público. O empreendedorismo governamental consiste na capacidade de propor, implementar e gerenciar soluções inovadoras dentro do setor público, buscando eficiência, eficácia e melhorias na prestação de serviços à população. Envolve iniciativa, criatividade, visão estratégica e foco em resultados, adaptando práticas de gestão moderna ao contexto governamental. As novas lideranças no setor público devem combinar habilidades de gestão, comunicação e motivação com compromisso ético e foco no interesse público. Líderes eficazes promovem inovação, incentivam a colaboração e estimulam o desenvolvimento de equipes, contribuindo para serviços públicos de maior qualidade. Convergências e diferenças entre gestão pública e gestão privada. Embora compartilhem técnicas de planejamento, organização, direção e controle, a gestão pública e a gestão privada apresentam diferenças fundamentais. A gestão privada visa o lucro, a competitividade e a maximização de resultados econômicos, enquanto a gestão pública foca no interesse coletivo e na legalidade e na eficiência na prestação de serviços à população. No entanto, existem convergências, como a necessidade de planejamento estratégico, uso eficiente de recursos, monitoramento de desempenho e gestão de pessoas, evidenciando que práticas modernas de administração podem ser adaptadas ao setor público para aumentar sua efetividade. Excelência nos serviços públicos, gestão da qualidade e gestão de resultados.
A busca pela excelência nos serviços públicos envolve oferecer atendimento eficiente, transparente e alinhado às necessidades da população. A gestão da qualidade no setor público visa padronizar processos, reduzir erros, melhorar a prestação de serviços e aumentar a satisfação dos cidadãos. A gestão de resultados concentra-se em medir o desempenho das atividades públicas, avaliando indicadores de eficiência, eficácia e efetividade. Ela permite identificar oportunidades de melhoria, corrigir falhas, otimizar recursos e garantir que os serviços oferecidos cumpram seu objetivo principal: atender o interesse público de forma ética, eficiente e transparente. O paradigma do cliente na gestão pública. O paradigma do cliente na gestão pública consiste em colocar o cidadão como o centro das ações administrativas, tratando-o como cliente dos serviços públicos. Esse conceito reforça a necessidade de atendimento eficiente, transparente, ágil e de qualidade, considerando as expectativas, necessidades e direitos do cidadão. Adotar esse paradigma significa compreender que cada serviço prestado, cada procedimento e cada informação disponibilizada deve ser planejado para atender às demandas do público. Envolve também o uso de mecanismos de feedback, pesquisa de satisfação e avaliação contínua da qualidade dos serviços. Essa abordagem contribui para a melhoria contínua da gestão pública, promove maior confiança na administração e fortalece a relação entre Estado e sociedade. Noções de administração de recursos materiais. A administração de recursos materiais é um conjunto de práticas voltadas para planejar, organizar, controlar e supervisionar o uso dos recursos materiais de uma instituição, garantindo que eles estejam disponíveis de forma adequada e eficiente. Funções e objetivos. As principais funções incluem aquisição, armazenamento, distribuição, controle e manutenção de materiais. Os objetivos são assegurar que os recursos estejam disponíveis quando necessários, evitar desperdícios, reduzir custos, garantir a eficiência operacional e preservar o patrimônio público. Classificação e especificação de materiais. Os materiais podem ser classificados de acordo com sua natureza, uso, rotatividade e valor econômico. A especificação de materiais define as características técnicas, padrões de qualidade e requisitos de utilização, evitando problemas na aquisição e na operação. Compras, registros e cadastro de fornecedores. O processo de compras envolve planejamento, solicitação de cotação, análise de propostas, formalização do contrato e acompanhamento da entrega. Registros detalhados são essenciais para controle e traceabilidade, garantindo transparência e auditoria eficiente. O cadastro de fornecedores mantém informações atualizadas sobre empresas e prestadores de serviços habilitados, garantindo confiabilidade nas aquisições públicas. Acompanhamento de pedidos. O acompanhamento consiste em monitorar o status das aquisições, prazos de entrega, conformidade com especificações e registro de ocorrências. Essa prática assegura que os materiais cheguem corretamente aos setores responsáveis e que qualquer problema seja rapidamente resolvido. Ética profissional e papel do servidor público. A ética profissional é um conjunto de princípios que orienta o comportamento do servidor público, exigindo integridade, responsabilidade, imparcialidade, transparência e respeito às normas legais. O papel do servidor vai além da execução de tarefas. Ele é responsável por prestar serviços de qualidade, zelar pelo patrimônio público, atender a população com eficiência e contribuir para a legitimidade da administração pública. Na interação com o público interno, envolve colaboração, comunicação clara, respeito às hierarquias e trabalho em equipe. Enquanto a relação com o público externo requer cordialidade, objetividade, transparência e foco na resolução das demandas do cidadão. Cidadania, direitos e deveres do cidadão. A cidadania envolve o exercício consciente dos direitos e deveres perante o Estado e a sociedade. Os direitos incluem acesso à informação,
participação em processos administrativos, educação, saúde e serviços públicos de qualidade. Os deveres envolvem respeito às leis, cumprimento de obrigações fiscais, preservação do patrimônio público e participação responsável na vida comunitária. No contexto da gestão pública, o cidadão é visto como usuário e contribuinte, sendo tanto beneficiário dos serviços públicos quanto financiador por meio de tributos. Essa perspectiva reforça a necessidade de transparência, eficiência e responsabilidade na administração, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados para atender ao interesse coletivo.